Você já imaginou como a vida de uma pessoa pode transformar não apenas uma fé, mas também influenciar o mundo inteiro? Imagine alguém cuja jornada de vida não apenas desafiou as probabilidades, mas também inspirou milhões a acreditar em um propósito maior. Esta é a história de São João Paulo II, um homem cujo legado vai muito além das paredes do Vaticano e cujo impacto ecoa até os dias de hoje. Karol Józef Wojtyła nasceu em uma pequena cidade na Polônia, em 1920. Desde cedo, sua infância foi marcada por uma série de eventos que moldaram sua personalidade e caráter. Com a morte precoce de sua mãe e irmão, ele encontrou consolo e força na fé e nos ensinamentos católicos que recebeu de seu pai. Esse período inicial foi crucial para sua formação espiritual. Durante sua infância, Karol demonstrou um grande interesse por literatura e teatro, frequentemente participando de peças escolares. Esse amor pelas artes o ajudou a desenvolver habilidades de comunicação e uma profunda empatia, características que seriam essenciais em seu futuro papel como líder religioso. Além disso, a literatura polonesa rica em tradições católicas influenciou sua visão de mundo e vocação. A vida em Wadowice, sua cidade natal, também proporcionou a Karol uma formação cultural e religiosa robusta. Ele frequentava a igreja regularmente e participava ativamente da vida comunitária. Esse ambiente de devoção e aprendizado contínuo contribuiu para sua sólida base teológica e filosófica, preparando-o para os desafios futuros. Um exemplo prático para quem busca uma formação similar seria se envolver em atividades comunitárias e culturais desde jovem. Karol também era um estudante exemplar. Ele se destacou em diversas disciplinas, demonstrando uma mente inquisitiva e um desejo constante de conhecimento. Sua formação acadêmica foi complementada por uma profunda formação moral e ética, recebida tanto em casa quanto na escola. Para jovens que desejam seguir seus passos, investir em uma educação ampla e diversificada pode ser um caminho frutífero. A convivência com diferentes grupos religiosos em sua cidade natal, incluindo judeus, também influenciou Karol a desenvolver uma visão inclusiva e de diálogo interreligioso. Essa capacidade de conviver pacificamente com diferentes crenças seria uma característica marcante de seu papado. Para cultivar essa habilidade, recomenda-se a participação em eventos e debates interreligiosos. As dificuldades enfrentadas desde cedo, como a perda de familiares e a vida em um país marcado por conflitos políticos, fortaleceram sua resiliência. Karol aprendeu a enfrentar adversidades com fé e determinação, características que se tornariam marcas registradas de seu caráter. Um exemplo prático de resiliência é manter a fé e o foco mesmo em tempos de adversidade, buscando sempre o apoio da comunidade e da família. Desde jovem, Karol era conhecido por seu espírito altruísta e pela disposição em ajudar os outros. Ele frequentemente auxiliava colegas e vizinhos em necessidade, um comportamento que continuou ao longo de sua vida. Para aqueles que desejam seguir esse exemplo, pequenas ações diárias de bondade podem ter um grande impacto na comunidade. As experiências de Karol na juventude, incluindo sua participação em grupos de teatro e poesia, também contribuíram para seu desenvolvimento como comunicador. Essas atividades o ajudaram a desenvolver uma habilidade única de conectar-se com as pessoas de maneira profunda e significativa. Participar de atividades que envolvam falar em público e expressar ideias pode ser benéfico para desenvolver essas habilidades. O contato constante com a natureza durante sua infância também moldou Karol. Ele frequentemente explorava as montanhas e florestas próximas, o que cultivou um apreço pela criação divina e uma espiritualidade profundamente ligada ao mundo natural. Para aqueles que buscam se conectar mais profundamente com sua espiritualidade, atividades ao ar livre podem ser uma excelente maneira de refletir e encontrar paz. Finalmente, a educação religiosa recebida em casa e na escola preparou Karol para uma vida de serviço à igreja. Ele foi ensinado a valorizar a oração, o estudo das Escrituras e a participação nos sacramentos desde cedo, práticas que continuou ao longo de sua vida. Incorporar essas práticas na rotina diária pode fortalecer a fé e a conexão com Deus. Por meio dessas experiências formativas, Karol Wojtyła se preparou para os desafios e responsabilidades que enfrentaria em sua juventude, moldando-se para se tornar um líder resiliente e compassivo. Sua história de formação é um exemplo inspirador de como a fé, a educação e a comunidade podem influenciar profundamente o desenvolvimento de uma pessoa. A juventude de Karol Wojtyła foi marcada por desafios significativos, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu seu pai em 1941, ficando completamente órfão, o que o obrigou a amadurecer rapidamente. Durante esse período, ele continuou seus estudos e trabalhou em uma pedreira para evitar ser deportado para a Alemanha nazista.
Essa experiência não só fortaleceu sua resiliência, mas também aprofundou sua fé e compromisso com a igreja. Enquanto trabalhava na pedreira, Carol secretamente se preparava para o sacerdócio, estudando filosofia e teologia. Ele fazia parte de um grupo de teatro clandestino que buscava preservar a cultura polonesa, desafiando o regime opressor. Esses atos de resistência cultural demonstram como a juventude pode ser uma época de grande formação pessoal, mesmo em meio às adversidades. Para os jovens de hoje, participar de atividades culturais e educacionais pode ser uma forma de resistência e crescimento. Carol também enfrentou a perseguição religiosa durante a ocupação nazista. A Igreja Católica na Polônia foi severamente reprimida, mas ele nunca perdeu a fé. Em vez disso, sua determinação em seguir sua vocação aumentou. Ele frequentava missas secretas e continuava seus estudos teológicos em segredo. Esta dedicação é um exemplo poderoso de como a fé pode ser uma fonte de força em tempos de crise. Manter práticas religiosas em tempos difíceis pode fornecer apoio emocional e espiritual. Além disso, a juventude de Carol foi caracterizada por uma intensa vida intelectual. Ele lia vorazmente obras de grandes filósofos e teólogos, o que moldou sua própria abordagem teológica. Ler livros de autores renomados e participar de debates filosóficos podem ser maneiras eficazes de desenvolver um pensamento crítico e profundo. Recomenda-se a leitura de obras como Confissões de Santo Agostinho e Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para aqueles interessados em teologia. A experiência de Carol na resistência polonesa durante a guerra também foi formativa. Ele ajudava a proteger e esconder judeus, colocando sua própria vida em risco. Este altruísmo e coragem são exemplos de como a juventude pode ser um tempo de ação significativo em defesa dos oprimidos. Voluntariar-se em organizações de direitos humanos ou participar de causas sociais pode ser uma maneira prática de seguir esse exemplo. Em meio a esses desafios, Carol desenvolveu um profundo senso de solidariedade e empatia. Ele aprendeu a ver a dignidade em cada pessoa, independentemente das circunstâncias. Esta visão influenciaria grandemente sua futura liderança na igreja. Desenvolver empatia e solidariedade pode ser alcançado através de voluntariado e engajamento comunitário, ajudando a entender e apoiar as necessidades dos outros. A juventude de Carol também foi um tempo de intensa oração e meditação. Ele frequentemente buscava refúgio na oração, encontrando paz e orientação espiritual. Estabelecer uma rotina de oração e meditação pode ser uma forma poderosa de lidar com os desafios e encontrar clareza em tempos de incerteza. Em 1942, Carol entrou no seminário clandestino de Cracóvia, onde continuou seus estudos teológicos em condições de grande risco. Essa decisão mostrou sua determinação e coragem, características que definiriam sua vida e liderança. Para aqueles considerando uma vocação religiosa, a história de Carol é um lembrete da importância de seguir a própria vocação com coragem, mesmo em face de grandes obstáculos. Além de seus estudos, Carol também se envolveu em atividades pastorais, ajudando a organizar missas e atividades religiosas secretas. Essa experiência prática foi crucial para seu desenvolvimento como líder religioso. Participar ativamente da vida comunitária e religiosa pode ser uma forma de adquirir experiência prática e fortalecer a fé. A juventude de Carol Wojtyła, marcada por desafios e triunfos, preparou-o de maneira única para seu futuro papel como Papa João Paulo II. Sua resiliência, fé inabalável e compromisso com a justiça e a solidariedade são exemplos inspiradores de como enfrentar e superar as adversidades. Esses anos formativos foram essenciais para moldar o líder que ele se tornaria, pronto para enfrentar os desafios globais e espirituais de sua época. Desde jovem, Carol Wojtyła sentia um chamado profundo para servir a Deus e à Igreja. A vocação ao sacerdócio surgiu em meio às adversidades da Segunda Guerra Mundial, quando ele percebeu que seu propósito maior era guiar e inspirar os outros através da fé. Esse chamado se intensificou após a perda de sua família, consolidando sua decisão de dedicar sua vida ao serviço religioso. A jornada ao sacerdócio de Carol foi marcada por sacrifícios e desafios. Ele entrou no seminário clandestino de Cracóvia em 1942, onde estudou teologia e filosofia em segredo devido à ocupação nazista. Essa experiência não só testou sua fé, mas também fortaleceu sua determinação. Para aqueles que sentem um chamado vocacional, é crucial perseverar, mesmo em face de grandes obstáculos, e buscar sempre o apoio da comunidade e da oração. Carol foi ordenado sacerdote em 1946, após a guerra. Sua primeira missão foi em Egowic, uma pequena vila polonesa, onde ele rapidamente se tornou querido pela comunidade local.
Ele era conhecido por sua abordagem pastoral acessível e compassiva, frequentemente visitando famílias e participando ativamente da vida comunitária. Um exemplo prático para sacerdotes e líderes religiosos é estar presente e acessível para suas comunidades, construindo relações baseadas na confiança e no respeito. Durante seus primeiros anos como sacerdote, Carol continuou seus estudos acadêmicos, obtendo doutorado em teologia. Ele se destacou por seu pensamento profundo e inovador, contribuindo significativamente para a filosofia moral e a teologia católica. Para aqueles interessados em seguir uma carreira acadêmica religiosa, é essencial dedicar-se aos estudos e buscar continuamente novas formas de entender e explicar a fé. A dedicação de Carol à educação se refletiu também em sua atuação como professor universitário. Ele lecionou na Universidade Católica de Lublin, onde inspirou muitos jovens estudantes com sua paixão e conhecimento. Encorajar a próxima geração a explorar e questionar suas crenças pode criar um ambiente de aprendizado dinâmico e enriquecedor. Participar de discussões e debates teológicos pode ser uma excelente forma de aprofundar a compreensão e estimular o pensamento crítico. Carol também era um ávido defensor dos direitos humanos e da justiça social. Seu trabalho pastoral frequentemente envolvia a defesa dos oprimidos e a luta contra as injustiças sociais. Ele acreditava firmemente que a fé deveria se manifestar em ações concretas de amor e justiça. Para aplicar esses ensinamentos, envolver-se em causas sociais e lutar por mudanças positivas em sua comunidade são passos importantes. Ao longo de sua jornada sacerdotal, Carol manteve uma profunda devoção a Nossa Senhora de Fátima, acreditando que ela o guiava e protegia. Esta devoção se tornaria ainda mais significativa após o atentado de 1981. Para aqueles que buscam fortalecer sua fé, desenvolver uma devoção pessoal a um santo ou a Nossa Senhora pode proporcionar conforto e inspiração. A capacidade de Carol de conectar-se profundamente com as pessoas também foi uma característica marcante de sua jornada ao sacerdócio. Ele sabia ouvir e entender as necessidades e preocupações de sua comunidade, oferecendo orientação espiritual e apoio emocional. Para líderes religiosos, desenvolver habilidades de escuta ativa e empatia pode ser fundamental para construir uma comunidade forte e unida. A ordenação de Carol como bispo em 1958 marcou um novo capítulo em sua vida. Ele se destacou por sua habilidade de liderar com compaixão e sabedoria, sempre buscando unir e fortalecer sua comunidade. A liderança religiosa exige não apenas conhecimento teológico, mas também habilidades práticas de gestão e comunicação. Investir no desenvolvimento dessas habilidades pode ser crucial para aqueles em posições de liderança. Finalmente, a jornada de Carol ao sacerdócio foi caracterizada por uma constante busca por santidade e excelência. Ele nunca cessou de estudar, ensinar e servir, sempre guiado por um profundo amor a Deus e à Igreja. Para seguir este exemplo, é essencial manter um compromisso contínuo com a aprendizagem e o crescimento espiritual, buscando sempre novas formas de servir e inspirar os outros. Carol Wojtyla, como sacerdote acadêmico, fez contribuições significativas para a teologia e a filosofia, moldando o pensamento católico contemporâneo. Sua obra mais conhecida, Persona e Ato, explora a natureza humana e a dignidade da pessoa, destacando a importância da liberdade e da responsabilidade individual. Este livro é essencial para quem deseja entender a visão de Carol sobre a relação entre o indivíduo e a moralidade. Como professor universitário, Carol influenciou uma geração de teólogos e filósofos, incutindo neles um profundo respeito pela dignidade humana e pelo pensamento crítico. Ele era conhecido por suas aulas envolventes e desafiadoras, que incentivavam os alunos a questionar e aprofundar suas compreensões teológicas. Participar de cursos de filosofia moral e teologia pode ser uma maneira de seguir seus passos e expandir o próprio conhecimento. Carol também foi um defensor fervoroso da filosofia personalista, que enfatiza a centralidade da pessoa humana na ética e na teologia. Ele argumentava que cada pessoa é um fim em si mesma e deve ser tratada com respeito e dignidade. Esse enfoque teve um impacto profundo nas doutrinas sociais da Igreja, influenciando documentos importantes como a encíclica Evangelium Vitae. Estudar esses documentos pode proporcionar uma compreensão mais profunda das contribuições de Carol para a ética católica. A contribuição de Carol para a teologia do corpo também é notável. Em uma série de catequeses, ele explorou a beleza e a santidade da sexualidade humana, destacando a importância da integridade e do amor autêntico no matrimônio. Esses ensinamentos oferecem uma visão positiva e espiritual da sexualidade, que pode ser explorada mais a fundo em leituras como Teologia do Corpo de Christopher West. Como arcebispo de Cracóvia, Carol promoveu a renovação espiritual e intelectual da igreja local, incentivando o estudo e a aplicação prática das doutrinas sociais católicas.
Ele organizava seminários e conferências para discutir questões contemporâneas à luz da fé católica, demonstrando a importância de um diálogo constante entre a teologia e o mundo atual. Participar de seminários e conferências teológicas pode ser uma forma prática de se engajar com esses temas. Carroll também foi um crítico incisivo do materialismo e do comunismo, argumentando que essas ideologias negam a dignidade humana e a liberdade espiritual. Seus escritos e discursos desafiavam as estruturas opressivas de sua época, oferecendo uma visão de esperança e renovação baseada nos princípios cristãos. Ler e refletir sobre suas críticas ao materialismo e ao comunismo pode proporcionar uma perspectiva mais ampla sobre as questões sociais e políticas. Além disso, Carol Wojtyla era um defensor da importância da cultura na formação da identidade e na promoção da fé. Ele via a arte, a literatura e a música como expressões essenciais da experiência humana e meios poderosos de evangelização. Participar de atividades culturais e artísticas pode enriquecer a fé e proporcionar novas maneiras de se conectar com a comunidade e com Deus. Sua visão holística da teologia e filosofia também se refletia em sua abordagem pastoral. Carroll acreditava que o conhecimento teológico deve ser sempre aplicado de maneira prática para servir a comunidade e promover a justiça social. Para aqueles que trabalham em ministérios pastorais, aplicar os princípios teológicos em ações concretas de serviço pode ser uma forma eficaz de viver a fé. A influência de Carroll se estendeu além das fronteiras da Polônia, impactando a Igreja globalmente. Suas ideias e ensinamentos foram integrados em muitos documentos da Igreja, moldando o pensamento e a prática católica em todo o mundo. Estudar a obra de Carroll e seus impactos globais pode proporcionar uma compreensão mais profunda das dinâmicas da Igreja contemporânea. Por fim, as contribuições de Carol Wojtyla para a teologia e a filosofia são um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar os fiéis. Sua capacidade de combinar profundo conhecimento intelectual com uma fé vivida e prática oferece um exemplo poderoso para todos aqueles que buscam integrar a fé e a razão em suas vidas. O Concílio Vaticano II foi um marco significativo na história da Igreja Católica, e Carol Wojtyla teve um papel crucial nesse evento transformador. Como jovem bispo, ele participou ativamente das sessões do concílio, contribuindo com suas ideias inovadoras e visão pastoral. Sua participação foi fundamental para moldar muitas das reformas que revitalizaram a Igreja na era moderna. Carol destacou-se no concílio por sua capacidade de ouvir e integrar diversas perspectivas. Ele acreditava que a Igreja deveria dialogar com o mundo contemporâneo, buscando formas de tornar a fé relevante e acessível. Esse espírito de abertura e diálogo é uma lição importante para todos nós, incentivando-nos a ouvir e aprender com os outros. Em nossas vidas, podemos aplicar esse princípio buscando sempre o diálogo construtivo e respeitoso em nossas comunidades. Um dos principais focos de Carol no concílio foi a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais. Ele argumentou vigorosamente pela importância de reconhecer e proteger a dignidade de cada pessoa, independentemente de sua origem ou crença. Este compromisso com a justiça social e os direitos humanos é uma herança vital do Concílio Vaticano II. Engajar-se em atividades que promovam a justiça e a dignidade humana pode ser uma forma prática de viver esses ensinamentos. Carol também contribuiu significativamente para a elaboração da Constituição Pastoral Gaudium Spes, que trata da Igreja no mundo moderno. Este documento enfatiza a responsabilidade da Igreja em responder aos desafios contemporâneos com esperança e compaixão. Ler e refletir sobre Gaudium Spes pode proporcionar uma compreensão mais profunda dos desafios que a Igreja enfrenta hoje e das respostas propostas pelo Concílio. No Concílio, Carol também defendeu a importância da liberdade religiosa, um tema especialmente relevante em sua Polônia natal, onde a liberdade de crença era severamente restringida pelo regime comunista. Ele argumentava que a verdadeira fé só pode florescer em um ambiente de liberdade. Este ensinamento permanece crucial em um mundo onde muitos ainda enfrentam perseguição religiosa. Defender a liberdade religiosa e apoiar aqueles que sofrem por sua fé são formas concretas de aplicar esse princípio. Carol Wojtyla também enfatizou a necessidade de renovar a liturgia para torná-la mais participativa e acessível aos fiéis. Ele apoiou as reformas litúrgicas que permitiram o uso das línguas vernáculas na missa, tornando a celebração eucarística mais compreensível e envolvente para todos. Participar ativamente das celebrações litúrgicas e buscar uma compreensão mais profunda dos ritos e símbolos pode enriquecer nossa vida espiritual. Outro aspecto importante da contribuição de Carol no concílio foi seu trabalho em promover o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Ele acreditava que a unidade dos cristãos e o respeito mútuo entre diferentes religiões eram fundamentais para a paz e a justiça no mundo.
Participar de iniciativas de diálogo interreligioso e promover a compreensão entre diferentes tradições religiosas pode ser uma maneira de seguir esse exemplo. Carol também trouxe para o concílio sua experiência pastoral, enfatizando a necessidade de a igreja estar próxima das realidades e sofrimentos das pessoas. Ele argumentava que a teologia e a pastoral devem caminhar juntas, respondendo às necessidades concretas dos fiéis. Integrar a prática pastoral com uma reflexão teológica profunda pode ser um caminho para uma fé mais autêntica e vivida. O trabalho de Carol no Concílio Vaticano II foi caracterizado por sua visão de uma igreja viva e em constante renovação. Ele viu o concílio como uma oportunidade para revitalizar a fé e adaptar a igreja aos desafios do mundo moderno. Essa visão de renovação continua a inspirar a igreja hoje, lembrando-nos da importância de estar abertos à mudança e ao crescimento. Por fim, o papel de Carol Wojtyła no Concílio Vaticano II foi uma preparação essencial para seu futuro papado. As ideias e experiências que ele levou do concílio moldaram sua liderança como Papa João Paulo II, guiando em suas muitas iniciativas para renovar e fortalecer a igreja. O Concílio Vaticano II foi um marco de transformação, e a participação ativa de Carol foi crucial para seu sucesso e legado duradouro. Carol Wojtyła, como Papa João Paulo II, teve um impacto profundo e global através de suas numerosas viagens apostólicas. Ele foi o Papa que mais viajou na história da Igreja Católica, visitando mais de 130 países ao longo de seu pontificado. Suas viagens não foram apenas ocasiões diplomáticas, mas momentos de encontro pessoal e espiritual com milhões de fiéis em todo o mundo. Uma das características marcantes das viagens de João Paulo II foi sua capacidade de conectar-se com as pessoas de maneira pessoal e significativa. Ele usava sua presença e suas palavras para transmitir uma mensagem de paz, esperança e reconciliação. Sua habilidade de falar diretamente aos corações das pessoas tornou suas viagens momentos transformadores para muitos fiéis. Durante suas viagens, João Paulo II promoveu ativamente o diálogo interreligioso e a cooperação ecumênica. Ele se encontrou com líderes de diferentes tradições religiosas, enfatizando a importância da compreensão mútua e do respeito pela diversidade religiosa. Esse compromisso com o diálogo contribuiu significativamente para o fortalecimento das relações entre as religiões do mundo. Um aspecto destacado das viagens de João Paulo II foi sua visita à Polônia em 1979, um evento histórico que desempenhou um papel crucial na queda do comunismo. Sua presença e suas palavras encorajaram os poloneses a resistirem ao regime opressivo, inspirando um movimento de mudança que culminou na libertação de seu país. Esta visita é um exemplo poderoso do impacto global de João Paulo II na história contemporânea. Durante suas viagens apostólicas, João Paulo II também enfatizou a importância da justiça social e dos direitos humanos. Ele visitou áreas afetadas por conflitos e pobreza extrema, trazendo atenção internacional para as necessidades dos mais vulneráveis. Suas palavras e gestos durante essas visitas destacaram a responsabilidade de todos em trabalhar pela paz e pela justiça global. Além de seus compromissos pastorais, João Paulo II também aproveitou suas viagens para promover a dignidade da vida humana em todas as suas formas. Ele falou contra o aborto, a eutanásia e outras formas de violência que ameaçam a dignidade humana, defendendo o direito à vida desde a concepção até a morte natural. Esse compromisso com a vida e a dignidade humana continua a ser um legado significativo de suas viagens apostólicas. João Paulo II também foi um defensor incansável da paz mundial, usando suas viagens para pedir o desarmamento nuclear e promover o diálogo entre nações. Suas intervenções diplomáticas e apelos pela paz inspiraram líderes e cidadãos em todo o mundo a trabalhar pela reconciliação e pela cooperação internacional. Participar de iniciativas de paz e apoiar esforços diplomáticos são maneiras práticas de continuar o trabalho de João Paulo II pela paz mundial. Outro aspecto marcante das viagens de João Paulo II foi sua dedicação aos jovens. Ele organizava encontros especiais com jovens em muitos de seus destinos, encorajando-os a serem agentes de mudança e esperança em suas comunidades. Sua mensagem aos jovens era de coragem, fé e compromisso com um mundo melhor. Engajar-se com programas e movimentos juvenis pode ser uma maneira poderosa de continuar inspirando a próxima geração. Por fim, as viagens apostólicas de João Paulo II não apenas fortaleceram a fé dos católicos em todo o mundo, mas também deixaram um impacto duradouro na história da Igreja e da humanidade. Seu exemplo de compromisso com a paz, justiça, diálogo interreligioso e defesa dos direitos humanos continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para todos nós.
A luta de São João Paulo II contra o comunismo foi um capítulo crucial em sua vida e papado, especialmente marcante devido às suas raízes na Polônia, um país profundamente afetado pela opressão comunista durante grande parte do século XX. Sua abordagem enérgica e corajosa desempenhou um papel significativo na eventual queda do comunismo na Europa Oriental. Desde o início de seu pontificado, João Paulo II assumiu uma posição firme contra as ideologias totalitárias e as restrições à liberdade religiosa e civil. Ele usou sua posição como Papa para defender os direitos humanos fundamentais e para encorajar os fiéis a resistir à opressão comunista de maneira pacífica, mas determinada. Um dos momentos mais emblemáticos da luta de João Paulo II contra o comunismo foi sua visita histórica à Polônia em 1979. Milhões de poloneses se reuniram para ouvir suas palavras de esperança e encorajamento, fortalecendo seu espírito de resistência contra o regime comunista. Esta visita não só reacendeu a fé e a coragem do povo polonês, mas também inspirou movimentos de mudança em toda a Europa Oriental. Durante seu pontificado, João Paulo II continuou a apoiar os movimentos democráticos e de direitos humanos na Europa Oriental, usando sua influência moral para desafiar regimes autoritários e promover a liberdade religiosa e civil. Sua presença era um símbolo de resistência e esperança para milhões de pessoas que viviam sob o jugo do comunismo. João Paulo II também desempenhou um papel crucial nos bastidores, facilitando o diálogo e a cooperação entre diferentes forças políticas e sociais que buscavam a liberdade. Sua habilidade diplomática e sua visão estratégica ajudaram a abrir caminho para o colapso pacífico do comunismo na Europa Oriental, um evento histórico que transformou profundamente a geopolítica mundial. Além de suas intervenções políticas e diplomáticas, João Paulo II enfatizava a importância da fé e da resistência espiritual na luta contra o comunismo. Ele encorajava os fiéis a permanecerem firmes em sua fé e a resistirem à ideologia ateísta do comunismo, que negava a dignidade humana e a liberdade espiritual. Um dos aspectos mais impressionantes da luta de João Paulo II contra o comunismo foi sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens e crenças em um esforço comum pela liberdade e pela justiça. Ele via a luta contra o comunismo não apenas como uma batalha política, mas como um chamado moral para defender os direitos inalienáveis de todos os seres humanos. João Paulo II também apoiava ativamente os movimentos de resistência não violenta e os esforços pela reconciliação nacional em países afetados pelo comunismo. Sua mensagem de esperança e seu compromisso com a paz continuam a inspirar aqueles que lutam contra a opressão e a injustiça em todo o mundo. Por fim, a luta de João Paulo II contra o comunismo não se limitou a uma questão política ou ideológica, mas refletiu seu profundo compromisso com a dignidade humana, a liberdade religiosa e os direitos fundamentais. Seu legado como um dos líderes mais influentes do século XX continua a ressoar como um testemunho de coragem, fé e resistência contra a opressão. Os ensinamentos e doutrinas promovidos por São João Paulo II são fundamentais para entender sua influência duradoura na Igreja Católica e no mundo. Como Papa, ele abordou uma ampla gama de questões morais e sociais, oferecendo orientações claras e inspiradoras para os fiéis. João Paulo II enfatizava a importância da dignidade humana como fundamento de sua ética pessoal e do ensinamento social da Igreja. Ele defendia a dignidade inviolável de cada pessoa, desde a concepção até a morte natural, e condenava qualquer forma de violência ou injustiça que ameaçasse essa dignidade. Este compromisso com a dignidade humana continua a ser uma pedra angular de seu legado. Um dos aspectos mais marcantes dos ensinamentos de João Paulo II foi sua defesa da família como célula fundamental da sociedade. Ele enfatizava a importância do matrimônio entre um homem e uma mulher, baseado no amor mútuo e na abertura à vida, como o alicerce da família e da sociedade. Suas reflexões sobre o amor humano e a sexualidade oferecem uma visão profunda e compassiva dos desafios enfrentados pelas famílias hoje. João Paulo II também foi um defensor incansável da justiça social e da solidariedade global. Ele denunciava as desigualdades econômicas e sociais que marginalizavam os pobres e os vulneráveis, e exortava os líderes mundiais e os fiéis a trabalharem pela justiça e pelo desenvolvimento integral da pessoa humana. Participar de iniciativas de justiça social e apoiar programas que promovam a solidariedade são maneiras concretas de viver esses ensinamentos. Além disso, João Paulo II abordou questões contemporâneas complexas, como os avanços da tecnologia e suas implicações éticas. Ele incentivava um uso responsável da ciência e da tecnologia, garantindo que sempre estivessem a serviço do bem comum e do respeito pela vida humana. Refletir sobre as implicações éticas das tecnologias emergentes pode nos ajudar a tomar decisões informadas e éticas em nossa vida cotidiana. Um dos aspectos mais cativantes dos ensinamentos de João Paulo II foi sua abordagem da espiritualidade e da vida de oração.
Ele encorajava os fiéis a cultivar uma relação pessoal com Deus através da oração, da liturgia e dos sacramentos, oferecendo um caminho de crescimento espiritual e de encontro com o divino. Praticar a oração diária e participar ativamente da vida sacramental pode enriquecer nossa vida espiritual e nos ajudar a crescer em virtude e santidade. João Paulo II também abordava questões éticas urgentes, como o respeito pela criação e o cuidado com o meio ambiente. Ele reconhecia a importância de proteger a criação de Deus e de promover um desenvolvimento sustentável que respeitasse o equilíbrio ecológico. Adotar práticas sustentáveis em nossa vida cotidiana e apoiar iniciativas que promovam a ecologia integral são maneiras de viver o compromisso de João Paulo II com a responsabilidade ambiental. Por fim, os ensinamentos de João Paulo II são um legado rico e multifacetado que continua a inspirar e orientar os fiéis em todo o mundo. Sua capacidade de articular uma visão abrangente da fé cristã e sua aplicação aos desafios contemporâneos fazem dele um guia relevante para as questões morais e sociais de nosso tempo. O atentado contra São João Paulo II em 1981 foi um evento traumático que marcou profundamente seu papado e sua vida pessoal. Este momento de provação também testemunhou um milagroso ato de sobrevivência que reforçou ainda mais sua fé e sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Em 13 de maio de 1981, durante uma audiência geral na Praça de São Pedro, João Paulo II foi alvejado por Mehmet Ali Aka, um terrorista turco. O Papa foi gravemente ferido, com uma bala que atingiu seu abdômen, mas miraculosamente sobreviveu ao ataque. Este evento chocante gerou uma onda de orações e solidariedade global, refletindo o impacto profundo que João Paulo II tinha sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. A recuperação de João Paulo II após o atentado foi considerada um verdadeiro milagre. Ele atribuiu sua sobrevivência à intervenção direta de Nossa Senhora de Fátima, cuja intercessão ele acreditou por salvar sua vida. Esse episódio fortaleceu ainda mais sua devoção mariana e sua convicção de que Maria, como mãe da Igreja, protege e guia seus filhos em momentos de perigo e aflição. Após o atentado, João Paulo II demonstrou uma impressionante resiliência física e espiritual. Ele perdoou publicamente seu agressor, demonstrando um exemplo poderoso de perdão e reconciliação que ecoou em todo o mundo. Sua resposta ao atentado foi marcada pela serenidade e pela confiança na vontade providencial de Deus, mesmo diante do perigo mortal que enfrentou. A devoção contínua de João Paulo II a Nossa Senhora de Fátima se tornou uma parte central de seu pontificado. Ele visitou o Santuário de Fátima em Portugal várias vezes ao longo de seu papado, renovando seu compromisso com Maria e com a mensagem de paz e conversão que ela transmitiu aos 3 pastorinhos em 1917. Esta devoção mariana continuou a orientar sua vida espiritual e suas ações pastorais até o fim de seus dias. O atentado contra João Paulo II e sua subsequente recuperação foram eventos que reforçaram seu testemunho de fé, coragem e perdão. Ele transformou esse momento de provação em uma oportunidade para testemunhar o poder da oração, do perdão e da confiança em Deus, inspirando milhões ao redor do mundo com seu exemplo de resiliência e devoção. Por fim, o atentado contra São João Paulo II e sua recuperação milagrosa são testemunhos vívidos de sua profunda fé e devoção a Nossa Senhora de Fátima. Seu exemplo de perdão e sua confiança inabalável na providência divina continuam a ressoar como um testemunho de esperança e inspiração para todos nós. O legado de São João Paulo II transcende seu tempo como Papa, deixando uma marca indelével na história da Igreja Católica e do mundo. Sua canonização em 27 de abril de 2014 foi um testemunho do impacto profundo que ele teve sobre milhões de pessoas ao redor do globo. João Paulo II é lembrado por sua coragem, sabedoria e compaixão em liderar a Igreja em tempos de desafio e mudança. Seu pontificado de quase 27 anos foi marcado por um compromisso inabalável com a verdade e a justiça, e por uma profunda devoção ao serviço pastoral dos fiéis. Sua canonização, realizada pelo Papa Francisco, reconheceu não apenas sua santidade pessoal, mas também seu papel significativo na renovação espiritual e pastoral da Igreja. Milhões de fiéis de todas as partes do mundo celebraram esse momento histórico como um testemunho da vida exemplar e do testemunho de fé de João Paulo II. O legado de João Paulo II abrange uma vasta gama de contribuições, desde sua defesa da dignidade humana até sua promoção do diálogo interreligioso e da paz mundial. Ele viajou extensivamente pelo mundo, encontrando-se com líderes religiosos, políticos e comunitários para promover a compreensão mútua e a cooperação global. Além de seu papel como líder espiritual, João Paulo II foi um autor prolífico, deixando um vasto corpo de escritos que exploram temas que vão desde a moralidade até a espiritualidade. Suas encíclicas e documentos pontifícios continuam a ser fontes de orientação e inspiração para os católicos e para todos aqueles que buscam compreender os desafios éticos e sociais de nosso tempo.
A canonização de João Paulo II também destacou sua devoção pessoal a Nossa Senhora e sua confiança em sua intercessão. Ele atribuiu muitos dos momentos significativos de sua vida e pontificado à proteção e orientação de Maria, especialmente em tempos de dificuldade e desafio. Por fim, o legado de São João Paulo II continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo a viver uma vida de fé, esperança e caridade. Sua canonização não apenas celebrou sua santidade pessoal, mas também afirmou sua importância duradoura como um modelo de santidade e um guia espiritual para a Igreja e para o mundo. São João Paulo II não foi apenas um líder religioso, ele foi um visionário cujo legado continua a iluminar o caminho para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua vida nos ensina que a coragem, a fé e a compaixão podem transformar não apenas indivíduos, mas também sociedades inteiras. Que possamos nos inspirar em seu exemplo de amor pela humanidade e compromisso com a justiça, aplicando seus ensinamentos em nossa própria jornada de vida. Ao seguir seus passos, podemos verdadeiramente fazer a diferença em nosso mundo, seguindo o chamado para uma vida de virtude e serviço aos outros. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores sobre São João Paulo II e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo.